Boa noite a todos os meus amigos e amigas das guardas municipais do Brasil. Estou aqui aguardando os amigos começarem a entrar aqui para participar conosco desta importante live. Vou dar boa noite aos amigos que estão entrando. Já aproveitem para fazer o devido compartilhamento. Esta live é análise de cenário, análise dos dados do IBGE 2019, publicado em 2020. Eu já vou pedindo para que você que está entrando agora, já faça o compartilhamento, já mande o link para os seus grupos de WhatsApp, faça o compartilhamento pelo Facebook, para que o maior número de guardas municipais do Brasil possa nos acompanhar e interagir conosco nesta importante live, sábado à noite, 20 horas, pontualmente. Muito obrigado a você que sempre nos acompanha, que acompanha o nosso trabalho, interage conosco, nos ajuda a construir o conhecimento, a defesa das guardas municipais do Brasil. Então já peço que você faça compartilhamento, é muito importante compartilhar, é muito importante deixar sua curtida, seu comentário. E como sempre eu peço, porque é muito bom para mim, eu fico muito alegre quando eu fico sabendo de onde são os guardas municipais que estão interagindo conosco, a cidade que pertence, porque muitos deles a gente se encontra com muita frequência em Brasília, em evento em alguns outros estados. Então você já pode entrar aqui, dizer de onde que você é. Estou vendo aqui o Jonas, Joseto, boa noite, Osés, bom trabalho, obrigado. Já deixe a sua cidade, o estado que você faz parte, né? Cidade, estado, e também se você já participou das nossas agendas, já esteve conosco em Brasília, deixa aí também o comentário, né? Estivemos juntos em alguns momentos importantes em Brasília. É muito importante, porque depois eu fico lendo todos os comentários e fico revivendo os momentos que passamos juntos na luta e lembrando dos amigos dos diversos estados do Brasil que sempre acompanham o nosso trabalho. Então eu quero saber se tem gente aí do Nordeste. Cadê o pessoal do Nordeste? O Rio de Janeiro aqui já está o Wellington Lima, GCM Lima, Macaé, Rio de Janeiro. Muito obrigado, meu irmão, sempre conosco aqui nessa live. Dar uma saudação para os nossos amigos e amigas da gloriosa Guarda Civil Municipal de Macaé, Rio de Janeiro. Estava torcendo muito para que vocês conseguissem o armamento letal, não letal, para potencializar a atuação da Guarda de Macaé na segurança pública aí. Um abraço. Então você que está entrando agora, faça o compartilhamento, é muito importante. Nós vamos fazer hoje, praticamente, vocês vão perceber que são poucos os canais que a gente pode fazer essa interação e fazer uma análise mais sistêmica, mais abrangente, panorâmica do cenário das guardas municipais e principalmente agora, que a gente teve essa semana praticamente o lançamento do relatório do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que traz dados importantes para que a gente venha pensar as guardas municipais aqui. Anderson Carvalho, GM, muito obrigado, gente. O pessoal já está entrando. Não esqueça de deixar a sua cidade, o seu estado. Aí é muito importante, porque depois eu vou ver lá, vou curtir cada cidade do nosso país que acompanha nosso trabalho, que interage conosco. Quero mandar uma saudação a GCM Braga, Jucá, Ceará. Olha, um abraço para os guardas municipais de Jucá, Ceará, mas todo o estado do Ceará. Então eu gosto de interagir com os nossos irmãos e irmãs do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, todas as regiões do Noroeste, região do nosso país, né? Todas as cidades. Eu fiz caminhadas em diversos estados e a gente vai construindo amizade e se encontrando muitas das vezes no Congresso Nacional, no Ministério da Justiça, em eventos nos estados. E é muito bom quando a gente vê o nosso colega falando aí, eu sou de tal lugar, de tal cidade, é muito importante. Ó. Tem vários, GCM Renato Davidson, GCM de BH, forte abraço, BH. O estado de BH, que é um estado que tem crescido bastante a atuação das guardas municipais, Belo Horizonte mesmo protagonizando um destaque importante no país, Contagem. Eu quero mandar uma saudação para todos os guardas de Belo Horizonte, em nome do Renato Davis, o Prates, e também de Contagem, lá tem nosso Levi Sampaio, comandante muito destacado. Cadê quem está mais entrando aqui? Nossos amigos.
Cabreúva, São Paulo. Barbô, Kleber, Richarlison de Cabreúva, olha só que legal. Meu estado de São Paulo. Eu acho que é o primeiro do estado de São Paulo que está nos acompanhando. Quero ver mais gente do estado de São Paulo. Quero ver gente da minha cidade, da minha região aqui, do grande ABC Paulista, de São Bernardo do Campo, que é a minha cidade, a minha guarda municipal também, tá? Mas para isso, é importante que você faça compartilhamento, que você passe nas redes sociais, fala assim, irmão, o Oséias da Conferência Nacional está ao vivo no Facebook, vai fazer uma análise, vai fazer as ponderações sobre a pesquisa do IBGE, que traz informações sobre guardas municipais, e ao mesmo tempo fazer uma análise de cenário nacional da situação das guardas municipais do país. Nós já temos mais de 20 pessoas nos acompanhando ao vivo, isso é muito bom. Esse número tem que aumentar, gente. A gente vê aí tantas lives que falam bobagem, tantas besteiras, coisas inúteis, né? E que ultrapassam de milhares de pessoas que assistem. E uma coisa tão séria que o Anderson Carvalho, GCM Carvalho, Jundiaí, ex-São Bernardo do Campo. Ô, meu irmão, tudo bem? Saudação para você que foi nosso guarda aqui, agora em Jundiaí, toda a guarda de Jundiaí, tá? Tem grandes amigos aí e amigas na guarda de Jundiaí. Forte abraço, sucesso aí, tá? É importante que compartilhe, porque as pessoas, a gente precisa dar valor ao nosso trabalho, né? Valorizar aquilo que a gente faz, até para que de fato a gente ganhe um destaque, não o Zé em si, né? Mas a Guarda Municipal, o nosso trabalho, a relevância da Guarda Municipal. Tá bom? Então, eu vou começar aqui a fazer as ponderações, aí depois eu vou fazer na leitura, mas deixe aí no comentário, né? A cidade que você pertence, o estado que você pertence. Aí, Rússia, Ceará, mais gente. É importante, depois eu vou curtir, fazer o meu comentário também, agradecer a cada um de vocês, tá bom? Então a live, gente, não esqueça de compartilhar, isso é muito importante. Compartilhe, comente, porque o Facebook realmente restringe muitas informações. Mas quanto mais comentário e compartilhamento, aí o Facebook não pode como restringir. Aí vai chegar nos outros guardas municipais, na população, porque além de guardas municipais, tem muita gente da sociedade civil que nos acompanha também. Pessoas das outras forças policiais, a Polícia Militar, Civil, agente penitenciário, policiais federais, que também acompanham as nossas lives e interagem conosco. Então eu quero saudar toda a segurança pública, toda a sociedade civil e especialmente todos os nossos guardas municipais. José Henrique Macedo Itapevi, um abraço, forte abraço aí para a guarda de Itapevi. Então, pessoal, eu chamei essa live para fazer uma apresentação dos dados do relatório do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, referente ao ano de 2019, mas o relatório do IBGE ele abarca de 2014, em alguns aspectos, 2014 a 2019, o efeito, principalmente para destacar o efeito da aprovação de 8 de agosto de 13.022, publicado em 2020, mas em boa parte do seu relatório ele faz uma comparação de um recorte temporal da situação das guardas municipais de 2009 até 2019, pegando 10 anos também. São dois recortes importantes. O primeiro recorte de 2014 a 2019, o segundo recorte de 2009 a 2019. 10 anos de um lapso temporal para analisar a situação das guardas municipais do Brasil, tá bom? Eu chamei essa live, além de manter esse canal de interação com cada um de vocês, que é muito importante, principalmente agora nesse contexto de pandemia, que temos realizado poucos eventos, temos praticamente congelado as nossas agendas em Brasília e no estado por conta da pandemia. A live acaba sendo esse canal de interação com os guardas municipais do Brasil. Tem vários joinha aí, ó. Faz o compartilhamento, tá bom? Então eu quero fazer, nesse primeiro momento, antes de entrar no relatório sobre guardas municipais, eu quero fazer algumas ponderações. Ponderações para que vocês que estão nos assistindo compreendam, né, a completude das informações que eu estarei passando. E também compreendam o cenário que nós iremos analisar a partir desse momento. Primeiramente eu quero mais uma vez agradecer cada um de vocês, a paciência, agradecer o respeito, a consideração em estar nos acompanhando, dando crédito para o nosso trabalho. Pois bem, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ele publicou em 2020, recentemente, 2 relatórios. Eu quero fazer uma comparação nessas ponderações iniciais dos 2 relatórios. Um relatório
sobre os municípios brasileiros, os 5.570 municípios brasileiros, e também sobre os estados, todos os estados e o Distrito Federal. Então foram 2 relatórios publicados, um com foco em análise de dados nos municípios e o outro especificamente sobre os estados e o Distrito Federal. Os temas são praticamente os mesmos. Eles vão abordar a questão dos direitos humanos, da segurança pública, da gestão, nos 2 relatórios. Ambos reservam um espaço para tratar da segurança pública no estado e o outro para tratar da segurança pública no município. Quero fazer mais uma ponderação. Fiz aqui os meus apontamentos para não esquecer. Primeiro apontamento, eu quero abordar aqui e ponderar sobre aquilo que o relatório negligenciou, ou omitiu, ou foi desatento. É obviamente que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com técnicos tão importantes, de tão qualificada relevância para o nosso país, mas eu quero aqui, depois eu vou formalizar em ofício, esse é um compromisso que eu faço, vou fazer uma formalização em ofício, apontando, ao mesmo tempo parabenizando pelo relatório, mas também apontando aquilo que foi omisso, aquilo que ficou fora do relatório, que de certa forma empobreceu bastante os relatórios. A primeira omissão dos 2 relatórios do IBGE, tanto do estado como do município. Praticamente, o IBGE, os seus técnicos, eles não atualizaram os seus referenciais bibliográficos para fazer as suas pesquisas dos seus bancos de dados. A Lei 13.675 de 2018, que é o Sistema Único de Segurança Pública, que nós já falamos e tem pretensão de fazer uma live específica sobre ela, praticamente 2 anos depois que ela entrou em vigor. Mas a Lei 13.675, a lei que criou o Sistema Único de Segurança Pública, ela foi completamente esquecida pelos técnicos do IBGE. E não apareceu referenciais para ela nem nos dados do Estado, nem nos dados do município. Isso, para mim, é muito grave, porque se tratando de um instituto de tamanha relevância para o nosso país, que é uma referência em produção de dados, os técnicos não poderiam, quando se fala em segurança pública, esquecer de trabalhar os dados à luz ou no contexto da Lei 13.675, do Sistema Único de Segurança Pública que foi criado. Então essa é a primeira ponderação. O IBGE não poderia ter esquecido no seu arcabouço de referenciais bibliográficos a lei que criou o Sistema Único de Segurança Pública. Do meu ponto de vista, é um erro muito grave se tratando de um instituto de tamanha relevância para o nosso país. Uma outra ponderação, inicialmente, que eu quero falar aqui, também o IBGE esqueceu, ou omitiu, ou não pautou nesse momento como prioridade dos seus dados, quando se tratou no relatório dos estados, esqueceu ou não fez a mesma pesquisa com as polícias penais. Seria muito importante, mesmo que foi de 2019, poderia ser agente penitenciário, seria importante que analisasse todo o cenário da segurança pública para nos fornecer informações a respeito. Então, no relatório sobre o Estado, não traz informação sobre agentes penitenciários e socioeducativo, que agora são polícias penais. Então, fica aí para o IBGE, no próximo relatório a ser produzido, não esquecer de incluir entre a produção de dados nossos irmãos policiais penais. É muito importante que isso fique muito bem claro e eu estarei oficiando e pontuando isso para os nossos técnicos do IBGE. Então, gente, essas ponderações, elas são importantes. Depois eu vou ponderar outras quando se tratar das guardas municipais, tá? Mas o IBGE lançou ao mesmo tempo um relatório para os estados, Distrito Federal, e outros para os municípios. Quando foi falar sobre o estado, o IBGE fez uma abordagem bem tradicional, uma leitura bem tradicional sobre a competência da segurança pública, enfatizou bastante aquela leitura que nós já estamos acostumados, que já, de certa forma, é uma tradição jurídica sobre o entendimento que segurança pública se concentra nas forças policiais do Estado. E o IBGE manteve esta linha,
Por isso que eu falo, se os técnicos tivessem lido, tivessem debruçado sobre a Lei 13.675, que é o Sistema Único de Segurança Pública, sobretudo o parágrafo 2º, que vai trazer um entendimento, uma hermenêutica jurídica sobre aquele termo que fala segurança pública é dever do Estado, né, o caput do 144, mas vai pegar essa palavra Estado com letra maiúscula e falar Estado, abrir um parênteses, falar Estado significa União, os estados, Distrito Federal e os municípios, para dar essa compreensão abrangente como tem que ser feito exatamente. Mas o IBGE, como não leu, não teve acesso, manteve ainda essa visão tradicional, achando que segurança pública é apenas um dever do Estado. E dentro da questão do Estado, observe só, porque depois vamos fazer uma comparação que os técnicos fizeram. No Estado, o IBGE abordou a questão do fundo financeiro, do financiamento da segurança pública nos estados. Então fez uma pesquisa quais estados têm fundo para a segurança pública. Também abordou a questão de plano de carreira e também do efetivo das polícias estaduais, civis e militares, né? E também sobre haver alguma política de atenção psicossocial. Então esses aspectos, quando se tratou do Estado, o IBGE deu atenção. E vocês vão perceber que quando se trata do município, esses aspectos ficaram fora da pesquisa do IBGE. Quando se trata do município, obviamente, né, ainda estamos nas ponderações, a ausência da leitura da 13675, do Sistema Único de Segurança Pública, prejudicou muito a abrangência das informações dadas. Mas quando se trata de guarda municipal, especificamente começa a partir da página 49 da pesquisa sobre o município, ele vai fazer uma leitura diferente da do Estado, que partiu do 144 da Constituição Federal. Ele vai fazer uma retrospectiva histórica para falar da participação dos municípios na segurança pública. Ele vai fazer uma leitura, uma historicidade de como isso vem em curso no país. Eles vão referendar desde do ano 2000, com o primeiro Plano Nacional de Segurança Pública, mas também na historicidade, os técnicos do IBGE esqueceram de pontuar a importância que foi a primeira Conferência Nacional de Segurança Pública para a produção, né, de diretrizes, princípios para uma política nacional de segurança pública. Então isso é muito importante pontuar isso, né? Também, puxando aqui um pouco a orelha dos técnicos do IBGE, o IBGE omitiu ou não teve conhecimento, não fez uma pesquisa devidamente, quando se tratou do porte de arma das guardas municipais. Então, pelo fato de não ter sido mais abrangente na produção da sua pesquisa para conhecimento, os técnicos que elaboraram o texto não tiveram acesso à liminar, deferida de maneira monocrática pelo ministro Alexandre de Moraes, contra lá o Estatuto do Desarmamento e possibilitando um porte de arma de fogo institucional e particular a partir dos protocolos para todas as guardas municipais do Brasil, tirando aí a questão de contingente populacional. E o IBGE ainda comete um certo equívoco quando vai analisar os dados, porque não referenda e não acompanhou, não atualizou seu conhecimento sobre porte de arma de fogo sobre guardas municipais. Então fica essa ponderação que nós iremos pontuar e oficiar também o IBGE. E ainda nos municípios, sobre guardas municipais, o IBGE fez uma pesquisa muito resumida, né? Por se tratar de pesquisar 5.570 municípios brasileiros, de colocar o seu pessoal na rua, fazer toda uma equipe para coleta de dados, seria importante que o IBGE pegasse o mesmo formulário que fez para os estados e o Distrito Federal, fizesse também para os municípios, para que a gente tivesse dados mais abrangentes, para ter uma visão mais ampla do cenário da segurança pública no Brasil. E o IBGE deixou fora do seu banco de dados, das suas perguntas, do seu relatório, algumas questões muito importantes para nós, guardas municipais do Brasil, até para a gente ter uma visão mais clara, objetiva da situação, de um diagnóstico mais efetivo das nossas corporações no Brasil. Por exemplo, o IBGE, no seu relatório, não levou em consideração, como eu falei, a questão da primeira consegue, a liminar do ministro Alexandre de Moraes para falar em porte de arma de fogo para guardas municipais. Também não falou
se tratando de segurança no município, não falou do fundo, de uma pesquisa sobre o Fundo Municipal de Segurança Pública, para que a gente tivesse um conhecimento de quantos municípios brasileiros têm Fundo Municipal de Segurança Pública, e falando também dos repasses de verba da União para os municípios, dos estados para municípios, verba do terceiro setor, verba da iniciativa privada, para a gente saber de onde que estão vindo as verbas que estão financiando a segurança pública municipal. Então não diria um erro, né, mas poderia avançar nisso aqui o IBGE também. Uma outra questão que é fundamental, que o IBGE também deixou de fora, que não poderia deixar de fora, é a questão de, já que estava na consulta aos municípios, também procurar saber a questão do plano de carreira das guardas municipais. Porque para o Estado eles fizeram essa pesquisa. Então todos os estados têm plano de carreira. O Distrito Federal também tem. Agora, como se tratou dos municípios, essa pergunta não apareceu. Por isso que nós não temos dados sobre quantas guardas municipais do Brasil têm os seus respectivos planos de cargo, salário e carreira. Deixou fora essa questão que é muito fundamental para nós também. A outra foi sobre o efetivo das guardas municipais. Então o IBGE, no Estado, o IBGE fez lá o efetivo das polícias militares no país, das polícias civis no país, e quando chegou na Guarda Municipal, fez um levantamento assim, de quantos municípios têm guardas municipais, mas não aproveitou a ocasião para perguntar para os prefeitos, para os gestores de segurança, quantos guardas municipais tem em cada município, para a gente ter uma dimensão mais concreta de um número efetivo de guardas municipais do Brasil. Aparece o número de cidade, que isso é muito importante, mas se tivesse número de efetivo, já nos ajudava bastante. Também sobre a questão da assistência, do atendimento psicossocial. Ainda ontem nós assistimos aqui no estado de São Paulo, não sei quantos de vocês acompanharam, pessoal, aquela discussão que teve entre dois policiais militares aqui na capital, que um chegou a sacar a arma e colocar na cara do outro, e teve toda uma discussão, uma briga ali, que o mundo todo ele viu isso aí, o Brasil inteiro, isso viralizou nas redes sociais. Isso demonstra o quê? Uma vulnerabilidade e uma dificuldade de fazer a gestão emocional. De ter um preparo emocional para lidar com a tensão, para lidar com a contradição. E também nas guardas municipais não é diferente. Então seria importante que o IBGE também perguntasse e verificasse quantos municípios brasileiros têm política de atenção psicossocial para os guardas municipais. Por quê? Que eu falo, o prejuízo do IBGE não ter debruçado sobre a Lei 13.675, que é o Sistema Único de Segurança Pública, porque lá num dos artigos da lei do SUSP, tem essa perspectiva de que os estados, os municípios deveriam instituir política psicossocial. Tem inclusive o Provida, que é um programa que o governo federal deve criar, deve estruturar para dar uma atenção de qualidade de vida para os profissionais da segurança pública. Então isso aqui ficou fora do relatório. Fica aqui as minhas ponderações iniciais. Eu estarei oficiando o IBGE de cada uma delas para que os técnicos tomem conhecimento e aperfeiçoem os seus relatórios futuros, que tanto nos ajudam na produção do conhecimento para referendar as nossas falas e defesa das guardas municipais do Brasil. Pois bem, essa aqui foi apenas a introdução, gente, tá? Então não se cansem aí, não saiam da live, continue compartilhando, chamando os amigos, fazendo seus comentários. Isso aqui foi apenas nossas ponderações iniciais para adentrarmos no tema. Deixa eu ver aqui, tem alguém comentando aqui, o Alessandro Machado, lamentável esse episódio com os PM do Estado de São Paulo, muito lamentável mesmo, provavelmente serão punidos rigorosamente, mas a punição é apenas a ponta do iceberg da situação, meu irmão, porque para que os policiais chegassem numa situação como aquela, eles já estavam numa situação de muita fragilidade emocional, com muita dificuldade para fazer controle e gestão da emoção e lidar com situações contraditórias. Então o Estado também erra bastante, não preparar, não dá um amparo devido. Então vamos lá, gente, continue compartilhando, vamos fazer nosso trabalho aqui, é importante que vocês permaneçam conosco, tá bom? Então vamos lá. O IBGE, o relatório que vai tratar dos municípios especificamente, ele começa no livro a partir da página 49. Vai tratar do tema segurança pública. E aqui também eu quero abrir
mais um parênteses para puxar a orelha dos técnicos do IBGE. O IBGE ainda, né, além de omitir as questões que eu pontuei todas elas, ainda quando se trata de segurança no município, segurança pública no município, o IBGE ainda traz para análise a questão das delegacias especializadas, que se tratam de forças policiais do Estado e da política de segurança do Estado. Então deveria colocar a questão de delegacias especializadas num relatório específico do Estado e aproveitar a questão dos municípios para avançar na produção de dados sobre os guardas municipais. Pois bem, muito obrigado aí, tem muita gente. Gente, não esqueça de comentar, de deixar a sua cidade, a guarda que você pertence e o estado que você pertence. Depois eu vou dar uma curtida aí e fazer o comentário contigo. Pois bem, então ele vai fazer uma historicidade, vai iniciar o texto falando sobre guardas municipais, fazendo uma historicidade de como os municípios começaram a se empoderarem, começaram a alcançar uma participação maior na segurança pública. Então eles vão começar que o aumento da criminalidade no Brasil, que vem crescendo nos últimos anos, uma criminalidade descontrolada, violência de diversas faces, isso foi obrigando os prefeitos a tomarem medidas. Uma delas foi investirem nas suas guardas municipais ou criarem novas guardas civis municipais. Eles vão pontuar isso. E nessa historicidade ele vem trazendo, desde a questão do aumento da criminalidade, vai passar pelo primeiro plano nacional de segurança pública de 2000, né, que traz essa visão mais sistêmica, que dá uma pontuação de como os municípios poderiam colaborar mais na segurança pública, por meio de suas guardas municipais. Vai começar a condicionar repasse, porque o Fundo Nacional de Segurança Pública, que foi criado no ano seguinte, já começa a relacionar o repasse de verba aos municípios que tiverem guardas civis municipais, aí já potencializa o número de guardas municipais do Brasil. Eles vão resgatando essa historicidade. Ele esquece de pontuar a importância da CONSEG de 2009, mas pontua o quanto foi importante a criação do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, criado em 2007, que é o PRONAS, que isso ajudou muito. Praticamente o governo federal veio para os municípios, estruturou muitas guardas municipais, criou o gabinete de gestão integrada, trouxe diversos programas no território de paz. Isso deu uma visibilidade e potencializou a participação das guardas municipais na segurança pública e dos municípios também na segurança pública. Aqui o GCM Betoso, forte abraço, Horizonte Ceará, Betoso, sempre conosco aqui. Aí vai falar também, se basear, se referendar na que a gente chama aqui da Agenda 2030, a Agenda 2030 da ONU, que trata do desenvolvimento sustentável, que vai reservar lá no seu documento um compromisso a ser pactuado entre os Estados-membros da ONU, a trabalhar um pouco mais a segurança, a cultura de paz, a questão da justiça, melhorar a segurança. Então vai referendar isso, né, para depois chegar na Guarda Civil Municipal. E quando chega na Guarda Civil Municipal, que é importante, ele vai fazer uma referência da nossa lei 13.022, né, de 8 de agosto de 2014, o quanto que essa lei ela foi importante para estruturar, para dar um parâmetro legal, para criar um norte para as guardas municipais do Brasil, e boa parte da análise dos dados que vão aparecer de maneira muito significativa se dá por conta do impacto da Lei Federal do Estatuto Geral das Guardas Municipais nas guardas municipais do Brasil. Eles vão pontuar isso, que é muito importante. Isso nos enche de alegria em saber que participamos ativamente do processo de aprovação e de defesa da nossa lei, que, diga-se de passagem, né, nós ganhamos uma importante ação, né, no STF, a DI 5156, que foi transitada em julgado em benefício das guardas municipais, em prejuízo da FENEM. Muito importante para nós. Ó, é importante que vocês percebam isso agora, né? Vai pontuar, estou com o resumo aqui na mão, vai pontuar que hoje, praticamente, nós temos 1/5 dos municípios brasileiros, que tem
guardas civis municipais, ou seja, 21,3%, ou seja, um pouco mais de um quinto dos municípios brasileiros tem guardas civis municipais atuantes. Isso significa dizer que nós temos 1.188 municípios que têm guardas civis municipais no Brasil. Isso é muito importante, isso quer dizer que houve um aumento de 2009, na comparação de 2009 para 2019, houve um aumento de 15,5% no número de guardas municipais no país. Isso é muito importante. Eu quero aqui dar um destaque e dar uma relevância para esses dados, para esse aumento de 15% e quase 16%, né, de aumento das guardas municipais no Brasil, porque o relatório que trata das forças policiais dos estados, o relatório do IBGE também de 2019, já aponta que está havendo uma redução do efetivo das polícias do estado, que dos últimos anos as polícias militares e civis estão perdendo muito. O relatório atestou isso, que houve uma redução, né, ainda bastante tímida, mas se isso for progressivo nos próximos anos, vai haver um encolhimento das forças policiais dos estados do Distrito Federal, ao mesmo tempo em que as guardas civis municipais tiveram um aumento de 15,5%. Ou seja, isso é muito importante. Significa dizer que os municípios estão cada vez mais, né, assumindo a responsabilidade que lhe cabe, né, para atender a sua população, por conta da questão da criminalidade, por conta da competência compartilhada, por conta também do clamor social e mais ainda, reforçando, por conta do encolhimento do efetivo das polícias estaduais, que os governadores não conseguem aparelhar bem, não conseguem valorizar bem, não conseguem estruturar bem, né, não conseguem fazer a manutenção do efetivo adequadamente, o efetivo encolhe, reduz o potencial de atuação dessas polícias, o crime organizado e o crime comum cresce, e os prefeitos são demandados, e os prefeitos reféns dos dois lados. A única saída é o que? Assumir o protagonismo, potencializar sua guarda ou criar sua guarda municipal. Então estamos numa marcha progressiva, uma marcha de crescimento das guardas municipais do Brasil. Isso é muito importante. Então quero parabenizar todos os guardas municipais do Brasil. Tem aqui um amigo, a Márcia Godoy, Adorno, Guarda Civil Mogi Guaçu. Abraço. Todos os irmãos de Mogi Guaçu, irmãos e irmãs da Guarda de Mogi Guaçu. Tem também aqui a Cássia Duarte, Guarda Civil de Pelotas. Um abraço, saudação para vocês, tá, gente? Continuando aqui, gente, ó, o crescimento da Guarda Municipal é muito significativo, tá? E vai destacar também a diferença entre o efetivo masculino das guardas municipais e o efetivo feminino, ou seja, aquilo que tem de homem e de mulher. E o nosso efetivo masculino é 84,4% no país, né, das 1.188 cidades que têm guardas municipais, e feminino 15,6%. Um efetivo muito tímido ainda. Inclusive deixa uma certa crítica ao relatório da necessidade de ampliar esse efetivo, né? Vocês lembram que na Lei 13.022 incentiva, né, que tem que ter uma reserva maior, uma reserva de vagas para atender também o público feminino, que é tão importante nas nossas corporações. E aqui, em nome da Cássia Duarte, da Guarda Municipal de Pelotas, eu quero aqui mandar um abraço, uma saudação para todas as guardas municipais femininas do nosso país, que tanto nos enche de orgulho e tanto, né, abrilhantam, né, dão um toque especial para as nossas corporações. Vamos lá, então. Então precisa avançar, abrir nos contratos. Aqui em São Bernardo do Campo nós temos, que é uma das poucas guardas municipais do Brasil, nós temos na lei que tem que ter 30% do efetivo, no mínimo 30% do efetivo de guardas municipais femininas. Tanto no efetivo de ingresso, nos concursos de ingresso na corporação, como no plano de carreira, em todos os cargos da carreira, também uma reserva de 30% para o nosso público feminino, que é tão importante. São reservas mínimas, são políticas que trazem uma garantia mínima, mas são importantes instituir para que as nossas guardas municipais
femininas sejam contempladas e o seu potencial tenham oportunidade de serem realizados, tá bom? Uma outra importância aqui, ó, vai fazer uma pesquisa sobre a qualificação, né? Sobre a qualificação, o IBGE vai trazer esses dados. Porque a nossa Lei 13.022, ela vai falar sobre a formação que tem que seguir a questão da matriz curricular da Senasp, fala também da possibilidade de consórcio para centro de formação, né, entre guardas municipais, e também tem a formação específica da questão do Estatuto de Desarmamento, seus decretos, que fala todas aquelas normas que tem que haver aqueles cursos específicos para a formação da Guarda Armada. Então o IBGE também faz esse tipo de pesquisa, de levantamento para saber. E curiosamente, essa questão da formação não aparece, né, no relatório estadual, né, para saber o nível de formação que as polícias estaduais têm, a periodicidade dessas formações, na questão do porte de arma e da formação para o uso do armamento nas forças policiais. A pesquisa do IBGE sobre o Estado não faz esse tipo de questionamento e não dá atenção devida para isso. Mas para nós, guardas municipais, eles têm total interesse em saber se nós estamos preparados, estamos qualificados. Que bom que esteja, porque de fato isso atesta a importância, a relevância e o destaque das nossas guardas municipais. Então, sobre a qualificação, 75,6% dos municípios brasileiros afirmaram que fizeram curso de formação de qualificação em 2019. Mas dos 865 municípios afirmaram ter curso de qualificação e aperfeiçoamento, que é o que a gente chama de curso de aperfeiçoamento continuado. Mas vocês perceberam aqui que quase 25% das nossas guardas ainda tem dificuldade com formação, gente. E aqui eu quero chamar a responsabilidade para nós, guardas municipais. A formação, ela é fundamental para duas coisas, principalmente. Ou eu quero pontuar apenas duas coisas, mas para mais fatores, né? Primeiro, para qualificar e passar uma certeza, uma garantia para a população, saber que aquele profissional que vai atender aquela ocorrência, mais ainda se estiver armado, tem qualificação para isso, para dar uma garantia, uma segurança para a população acionar a Guarda Municipal quando precisar. A formação é importante para isso. Também é importante para valorização, né? Uma guarda muito bem informada, uma guarda, tem guarda, por exemplo, se não me engano, Betim, em Minas Gerais, lá exige nível superior, né? Aí o salário também é um salário diferenciado. Então, quando a guarda é muito bem qualificada, muito bem informada, sempre isso está ligado também a uma questão de valorização profissional. E também as entidades de classe têm condições de reivindicar para os prefeitos valorização a partir da formação dos seus guardas municipais. Então, é bastante grave para nós guardas municipais o relatório pontuar que 25% das guardas municipais do Brasil, aproximadamente 25%, não apresentou aí uma formação. Então isso é bastante, tem que ser apontado. É um farol vermelho para essas guardas correrem atrás da formação. Isso é muito importante, tá? E vai tratar também sobre o porte de arma de fogo. Obviamente que eles têm interesse em falar sobre arma de fogo, né? Vai trazer aqui informação que de 2014 para 2019 houve um incremento, ou seja, um aumento de 6,8%, quase 7% a mais de guardas municipais armadas de 2009 para 2014. Quase 7% a mais de guardas que utilizam do armamento letal e não letal. Tá? Passando de 15,6% para 22,4% no contexto geral de guardas municipais que utilizam arma de fogo, seja letal e não letal. E nesse quesito aqui, o IBGE cometeu aquela falha que eu pontuei no início, esquecendo da liminar do ministro Alexandre de Moraes, porque eles ainda vão tentar, de uma certa forma, fazer uma crítica meio que indireta,
porque eles detectaram municípios que têm abaixo de 50 mil habitantes utilizando arma de fogo. Né? Então, esses municípios foram contemplados, né, pela liminar do ministro Alexandre de Moraes, por isso que usam arma de fogo. Então, eles não sabem disso, devem pesquisar um pouco melhor. Mas ainda, mesmo que seja relevante, 22,4% das guardas utilizarem arma de fogo, mas é um número muito baixo, pessoal, muito baixo ainda. Os nossos gestores, prefeitos, nós precisamos, né, no melhor dos mundos, vamos supor aqui que a gente esteja no mundo perfeito, né, com violência quase zero no Brasil. Então, no melhor do mundo, num mundo como esse, seria o ideal todas as polícias desarmadas. Apenas aquelas especiais, táticas armadas, mas não trabalharem diretamente com a população, no mundo ideal. Mas na realidade que o país está vivendo, nesse fenômeno da interiorização do crime, das violências, desse fenômeno do novo cangaço que tem assolado a cidade do interior, recentemente Criciúma, né, teve esse grande fenômeno lá que colocou lá, que quebrou a ordem, né, colocou em choque, em pânico a população. Então, no cenário que nós estamos vivendo no Brasil, todas as guardas municipais do país devem ser armadas. Né? Isso é importante porque a violência não é mais um privilégio ou um problema apenas das grandes cidades e capitais. A interiorização do crime e das violências. Então, para a segurança do próprio agente que lida, mesmo que num patrimônio em alguma cidade, mas para a segurança do agente e também para ter uma efetividade maior. Porque atuar na segurança pública nesse contexto sem arma é um risco muito grande para o agente e ao mesmo tempo também limita muito a atuação dos agentes da segurança no município. Então precisamos avançar. Apesar que houve um acréscimo, mas ainda nós temos, né, um universo enorme para avançar nos próximos anos. Esperamos que os prefeitos, né, com a parceria com governadores, com o governo federal, consiga recursos para estruturarem e equiparem suas guardas municipais com formação, com armamento. Nós sabemos que tudo isso é muito custoso, mas com verba, com recurso do governo federal, do Fundo Nacional de Segurança Pública, é possível sim proceder no armamento de suas corporações. Pois bem, a pesquisa ela vai falar também, tratar do órgão gestor e instrumento de gestão. Ela tem esse interesse, tanto na área do Estado como no município, de saber se existem, né, um órgão gestor ou quais instrumentos de gestão da segurança pública no município. Vai detectar que há em algumas cidades, né, e na maioria delas não tem. Um instrumento gestor é uma secretaria de segurança municipal, como a Secretaria de Segurança Urbana, é um instrumento de gestor específico, né, para fazer a coordenação da política de segurança no município, tá bom? Então ele vai falar o seguinte, 23,6% dos municípios possuíam tal estrutura. Percebam só, apenas 23,6% dos municípios brasileiros, né, que tem uma estrutura, tem um órgão gestor, tem uma secretaria específica para tratar o tema da segurança pública no país. É importante falar isso porque em algumas cidades que não tem, você tem alguns fenômenos diferenciados, porque as regiões do país são muito diversificadas. Mas quando tem a secretaria faz uma gestão, um planejamento da cidade. Quando não tem, em alguma cidade, a Guarda Municipal assume um status de secretaria, né? E fica mais próximo do prefeito, que isso também é muito importante. Mas não é a realidade da maioria da cidade. Porque tem cidade que não tem Secretaria de Segurança Pública e pior ainda, às vezes a Guarda Municipal fica subordinada a uma outra secretaria que trata de qualquer coisa, menos de segurança pública, mas acaba anexando a Guarda Municipal também. Isso é um desprestígio e uma perda do ponto de vista gerencial para as guardas municipais. Precisamos avançar e avançar muito nesse quesito também. Tá? E isso, os dados vão percebendo que as cidades que têm
mais habitantes, que tem um número maior de habitantes, tende a ter secretarias municipais específicas para a pasta da segurança pública. E as cidades menores tendem a não ter secretarias. Nós sabemos também que a organização política administrativa demanda investimento, demanda orçamento, e tudo isso acaba contribuindo para ter e às vezes para não ter também, além da própria visão política do gestor público municipal. Pessoal, não esqueçam de colocar a sua cidade, tá? O estado que você pertence, de fazer o compartilhamento dessa live, para fazer com que esse trabalho de informação chegue no maior número de guardas municipais do nosso país. Agradeço aí quem está nos acompanhando atentamente e pacientemente. Um outro ponto que o IBGE foi pesquisar foi sobre a questão de corregedorias e ouvidorias. Porque a nossa lei federal ela já estabeleceu, deixou muito claro isso, né? Que todas as guardas que têm armamento letal, obrigatoriamente deve ter corregedorias, controle interno, ouvidorias, controle externo, autônomas e independentes. E todas as guardas municipais, armadas ou não, que têm acima de 50 pessoas no seu efetivo, devem ter esse instrumento de controle. É muito importante você ter para isso. Aí ele vai avançar na questão dos conselhos. Vai verificar que quantos municípios brasileiros têm Conselho Municipal de Segurança Pública. O que é o Conselho Municipal? O Conselho Municipal de Segurança Pública é um órgão colegiado, né, composto por pessoas de áreas afins, que a gente chama de... por se tratar a segurança pública de um tema transversal, interdisciplinar, então você tem diversas áreas de interface, né, assistência social, educação, planejamento urbano. Então o Conselho Municipal de Segurança Pública vai congregar todos esses atores para fazer uma análise e deliberar sobre a segurança na cidade. Percebam só, apenas 23,6% dos municípios brasileiros, apenas 23,6% dos municípios brasileiros tem um órgão gestor, tem o Conselho Municipal de Segurança. E os próprios dados também vão indicar que, conforme a informação, mesmo as cidades que têm, esses conselhos não funcionam adequadamente. Quando funciona? Então, há ainda uma dificuldade enorme de se ter instrumento de gestão e de ter uma agenda de funcionamento para daí também ter uma efetividade na segurança da cidade. Uma outra informação importante que ele vai tratar sobre conselhos municipais de segurança pública. Porque uma coisa é o Conselho Municipal de Segurança Pública, uma outra coisa são os Conselhos Comunitários de Segurança Pública. São diferentes. O Conselho Municipal de Segurança Pública, ele é órgão do município. Ele é, como a gente pode dizer aqui, algo de Estado, faz parte da administração pública. Já o Conselho Comunitário de Segurança Pública já acontece nas comunidades, já é uma organização ligada em parceria e interação com a sociedade civil organizada, de diálogo permanente, de interação, para daí trabalhar as demandas locais que afetam a segurança da população. E percebam que houve um aumento significativo no Brasil, viu? Sobre guardas municipais aqui. Ele aponta que de 2014 para 2019 houve um aumento de quase 20% de construção desses conselhos comunitários de segurança nos municípios na área de segurança pública. É muito importante esse número. Eu até penso que a gente deveria, né, aumentar mais, porque o que nós temos hoje, vou pegar aqui o estado de São Paulo, tem o CONSEG. CONSEG é o Conselho de Segurança Pública do Estado. E acontece nos municípios, né? Mas o CONSEG é um instrumento gestor de participação, interação com a população, consultivo, de natureza consultiva, mas que pertence ao Estado. Mas as demandas que vêm nesses CONSEG vêm para o município, na maioria das vezes. É o município quem resolve. Mas o município não tem gestão, não tem um poder deliberativo nesse conselho, tem apenas como convidado. Então, para o município deliberar sobre as demandas que vêm direto da população, porque é o município quem dá conta, tem que ter o Conselho Comunitário de Segurança Pública do município. É importante que
que se faça isso, não uma forma de concorrência com o Conselho do Estado, mas é porque o município precisa de ter esse instrumento de gestão, de proximidade com a população, porque é o município que tem a gestão local da segurança. Isso é importante. É importante falar aqui, ó, entre 2014 e 2019, houve uma expansão maior desse tipo de conselho do que nos conselhos municipais de segurança pública. Então, houve uma expansão bastante na cidade. Houve mais criação de conselhos comunitários de segurança pública do que conselhos de segurança no município. É importante que haja os dois, né? Haja os dois. Mas o que está acontecendo nos dados é que o Conselho Comunitário está acontecendo com mais efetividade. É um fenômeno a ser trabalhado nas guardas municipais do nosso país. Tem aqui alguns dados, né, as planilhas. Eu peço que vocês entrem no site do IBGE, porque lá vocês vão perceberem, né, o detalhamento, as planilhas, tudo que está acontecendo, passo a passo, quais são as regiões que tem mais guardas municipais. O Sudeste, Sudeste acaba liderando em muitas questões, o Estado de São Paulo, né, que tem maior efetivo, o Rio de Janeiro continua sendo a guarda, o estado que mais tem guarda por cidade. Então tudo isso nos constrói, ou nos ajuda a construir um cenário da situação das guardas municipais do Brasil. E o que fica de lição para nós, né, de perspectiva, né? As guardas municipais estão crescendo. O relatório indica. Mesmo que haja falha nos dados, na coleta dos dados, na qualidade dos dados, mas os dados nos referendam a afirmar que as guardas municipais do Brasil, primeiramente, são uma realidade já consolidada, efetiva e que cresce, é a polícia que mais cresce no Brasil. Isso não tem como mexer mais. Também fala que há uma necessidade de continuar a qualificação, a formação das guardas municipais. Há também uma necessidade de aumentar o armamento das guardas municipais do Brasil. O número de guardas armadas é muito baixo. Também o relatório precisa ainda tratar isso que nós sabemos muito bem porque vivemos na flor da pele, a questão da efetivação, da instituição de planos de cargo e carreira em todas as guardas municipais do Brasil e de um plano que venha, um plano de valorização salarial que traga dignidade para esses profissionais. Uma vez que nós estamos consolidados, já assumimos uma importante função no município, né, no combate à violência, na prevenção da violência, que isso é muito importante. Então é fundamental que haja também essa política de valorização salarial e da carreira, além também da necessidade da instituição da política de atendimento psicossocial para atender, dar essa atenção, dar esse amparo, trabalhar a questão psicoemocional da guarda municipal e dos seus familiares e as questões internas de relacionamento, para que a gente não tenha aí um número altíssimo de adoecimento emocional, psicológico, psiquiátrico, que hoje nós já sabemos, né? Existe muito homicídio, muitos afastamentos pela ausência de uma política como essa. Tá bom, gente? Já estou aqui cansado de falar muito, acho que vocês também já se cansaram de me ouvir, né? Mas eu peço aí mais um pouco da sua paciência, faça o compartilhamento, nos ajudem, deixe seu comentário, depois eu quero ver as cidades, os estados, os amigos que estão nos acompanhando aí. É importante para dar publicidade e para estimular também, para que a gente venha estar interagindo com vocês, tá bom, pessoal? Eu quero aqui fazer o último apontamento, que vou guardar aqui os meus relatórios. O meu último apontamento é sobre a questão de dados de guardas municipais, né? O Ministério da Justiça tem se empenhado, mas não tem produzido. Ficou de produzir um relatório mais efetivo. É importante, né, saber quantas guardas efetivamente existem no Brasil. O nosso relatório apontou, né, 1.188. Mas nós queremos saber quantos guardas, quantos profissionais existem no Brasil, onde estão, as condições que trabalham, que vivem, a política interna de valorização, a política interna de formação,
a política de atenção psicossocial, o investimento que a cidade faz, também as possibilidades de investimento do setor privado, do Estado, da União, das emendas parlamentares, também da questão da informação, do acesso à rede de dados do Estado e do Cinesp, para daí subsidiar as ações operacionais e ação de gestão. Nós precisamos ter essa visão mais ampla e esses dados ainda incompletos não nos permite fechar um panorama nacional, mas de qualquer forma nós estamos num processo, numa marcha progressiva de afirmação na segurança pública. O que precisamos agora é conquistar as prerrogativas de polícias que são tão importantes, fundamentais e legítimas para corresponder à importância que cada guarda municipal tem na sua cidade. Eu quero aqui finalizar com esta fala, já aproveitar e agradecer a cada um de vocês. Eu quero agradecer mesmo, uma gratidão imensa por ter nos acompanhado, por ter compartilhado, por ter comentado, por ter participado conosco sempre dessas lives que a gente faz, tá bom? Forte abraço, um bom final de semana, Deus abençoe a nossa nação azul marinho, abençoe a vida de vocês.